Pensando com a cabeça, parando para raciocinar, qual a melhor maneira de se livrar desse problema de moradores de rua, de dependentes químicos que vivem na rua, vivendo de esmola, para usar droga, para poder encher a cara de bebidas alcoólicas e essa sarjeta toda que existe aqui no Brasil. Claro que mendigo não é um problema só recorrente do Brasil, mendigo existe em todo lugar. Mas aqui no Brasil, será que existe, dentro dos controles internos, uma maneira certa de eliminar esse problema? Porque são vários fatores que causam esse problema. E também são vários fatores que as pessoas têm que entender que tem que ser colocado para poder não só eliminar esse problema, mas fazer com que esses moradores de rua não voltem mais para as ruas. Por que eles vivem na rua? Por que os controles internos não têm uma maneira eficiente de fazer essas pessoas ficarem longe da rua? Descubra agora. Eu sou o Lipe Las Velas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu pequeno grande mundo de reflexões. Eu quero dizer aqui que eu tenho autoridade suficiente para falar sobre isso, porque eu trabalhei com assistência social durante 2 anos. Eu trabalhei na Prefeitura de Petrópolis, na Secretaria de Assistência Social, por 2 anos, e eu fiz serviços de abordagem nas ruas para tentar tirar os moradores de rua das ruas e levá-los para um abrigo que tem aqui em Petrópolis, que é o abrigo Nice da Silveira, que é um abrigo para que moradores de rua possam ficar ali durante um tempo até eles conseguirem recuperar sua situação ou até mesmo voltarem para suas cidades. Porque o que muita gente não sabe é que muitos moradores de rua que você vê em determinado município, jogado ali na rua, pedindo esmola, a grande maioria das vezes eles não são moradores daquele município. Aqui em Petrópolis, por exemplo, muitos, vêm do Rio, vêm da Baixada, de São Paulo, de Minas, e ficam aqui. E ninguém sabe quem o cara é, ninguém sabe de onde veio. Isso é um outro problema recorrente também, que é muito importante que as prefeituras, que os governos estaduais fiquem ligados. Porque a assistência social, ela tem que trabalhar em prol disso, para poder fazer com que essas pessoas não vivam mais na rua, para poder fazer com que essas pessoas entendam que é melhor para essas pessoas, que dá mais futuro para essas pessoas, quem sabe fazer algum trabalho para alguém, ganhar seu dinheirinho, juntar e tentar arrumar uma casa para viver. Né? Porque o morador de rua, ele está vivendo na rua porque ele não tem mais opção na vida dele. Né? Ele está ali por motivo de força maior. Ele não tem lugar para viver, ele não tem casa para viver, ele não tem onde morar. Então, ele está ali na rua por um motivo de força maior. Eu tenho certeza que ele não gostaria de estar na rua, mas ele prefere estar na rua do que em determinados lugares onde ele é maltratado. Porque na rua, bem ou mal, o cara ganha uma esmolinha de vez em quando, o cara ganha um prato de comida de vez em quando, o cara ganha um cigarrinho de vez em quando ele consegue uma droguinha e por aí vai. Agora, quando o cara vai para um abrigo, ele não consegue isso, então ele fica meio que, não vou para abrigo, entendeu? Então, o grande erro das abordagens de moradores de rua feitas pelas secretarias de assistência social dos municípios é esse. É não saber como abordar o morador de rua, é não saber como conversar com o morador de rua. Porque nós temos que lembrar que o morador de rua também é um ser humano. E nós não podemos tratá-los como seres inferiores. Não, nunca, jamais. De que adianta você chegar para um morador de rua, abordar ele e falar: aí, meu irmão, tu não vai poder ficar na rua mais não, vamos lá para abrigo. Vamos lá para abrigo, aqui tu não pode ficar mais não, que a gente está limpando a cidade, a gente está tirando a mendigada da rua, tu não vai poder mais morar na rua não, meu irmão. Vamos lá para abrigo. Aí o cara vai pensar: porra, esse cara tá chegando aqui, tá falando que eu vou para abrigo assim do nada, como assim? Eu não vou para aquele abrigo coisa nenhuma. E isso não é só em Petrópolis não, isso é em várias cidades do Brasil. O cara sempre recusa. Por quê? Porque os serviços de abordagem não são eficientes.
Entendeu? As abordagens de assistência social sabe que o cara é morador de rua, sabe que é mendigo há muito tempo e chega lá e quer simplesmente arrancar o cara dali e levar para abrigo. Não leva uma cesta básica pro cara, não leva uma quentinha pro morador de rua, não leva a garrafa d'água, entendeu? Ah, porra, essa máquina aí, caralho, cara. Essa máquina... Ah, foda-se, mas vamos continuar aqui, dando esse barulho da máquina. Então o grande problema é esse. Tem que haver um planejamento interno, tá? Das secretarias de assistência social, das prefeituras dos municípios, para se fazer uma abordagem legal. Não adianta você querer obrigar o morador de rua a sair da rua e ir para o abrigo forçosamente, porque ele não vai querer ir. E se ele for, ele vai obrigado e no dia seguinte ele vai fugir do abrigo. Ele vai fugir do abrigo. Nessa intervenção que fizeram lá na Cracolândia de São Paulo, eu concordo com a intervenção. A Cracolândia precisa acabar. A Cracolândia precisa deixar de existir. Porque é uma vergonha no Brasil, em 2017, século XXI, existir lugares como a Cracolândia. Uma porrada de gente lá morrendo de overdose lá, viciada, dormindo na rua, passando frio, fome, ainda mais nessa época do ano, que é a época mais fria. Pô, agora piorou o barulho da máquina. Puta que pariu. Mas essa época do ano, junho e julho, é a época mais fria do ano. Em São Paulo, então, se aqui em Petrópolis, que o estado do Rio de Janeiro é calor pra caralho, e aqui em Petrópolis faz muito frio mesmo, cara. Então são várias limitações que os moradores de rua passam. É chuva, é frio, às vezes é calor demais, é gente maltratando eles também, porque na rua você não tem só o lado bom do mendigo ali, que ganha esmolinha de vez em quando, que aparece as pessoas de bom coração para ajudá-los, para dar prato de comida para eles. Não, tem gente que maltrata mendigo também, tem gente que é ruim, cara. Tem gente que é ruim. Tem gente que tem esse pensamento, eu não vou dar dinheiro para ajudar aquele cara ali não, porque ele tem 2 pernas e 2 braços, ele pode muito bem procurar um emprego. Poder procurar um emprego ele pode, mas cadê que ele tem condição para isso? Você já parou para pensar se ele tem um lugar para tomar banho? Você já parou para pensar se ele tem roupa limpa para vestir, para procurar um emprego? Porque se o cara chegar para procurar um emprego com aquelas roupas esfarrapadas que a maioria dos moradores de rua usa, ninguém vai dar emprego para os caras dessa maneira não. A não ser que o cara consiga emprego numa obra. Mas é difícil, porque normalmente essas obras já estão com os contingentes ali todos completos ali, entendeu? Já tem pedreiro, já tem servente pedreiro, já tem todo mundo trabalhando ali. Então fica difícil para o cara arrumar qualquer tipo de emprego. Aí o cara tem a oportunidade de um abrigo. Então, tipo assim, quando a assistência social faz abordagem pro cara e indica para ele o abrigo. Mas tipo assim, como eu já trabalhei na prefeitura e sei desse canal do abrigo aqui em Petrópolis, quando eu vejo algum morador de rua ou quando eu tenho a oportunidade de conversar com algum morador de rua, mesmo não trabalhando mais na prefeitura, eu falo com o cara e indico o abrigo para ele. Tem um abrigo lá no bairro Alto da Serra e tal, vai lá, procura lá que eles vão, você vai poder tomar um banho lá, você vai poder se alimentar lá, você vai poder até dormir lá. E podendo fazer tudo isso, você vai poder se arrumar direitinho e tal, e sair para procurar um emprego, porque esse aqui é o certo, né? Você uma hora a pessoa acha, uma hora a pessoa sempre acha, mas emprego é difícil, não sei o quê. Aqui na rua pelo menos eu tenho esmola, tem sempre um ou outro que me ajuda. A gente não passa fome e tal, não passa fome, mas passa frio, pega gripe, tem todas essas limitações. Então, quando uma assistência social, uma secretaria de assistência social tem esse trabalho de abordagem, os caras que vão fazer a abordagem têm que ter um psicológico muito bom e uma mente muito aberta e tem que estar atento a tudo isso. E não adianta só o cara chegar para abordar o morador de rua e querer que o morador de rua vá. Eu tô gripadinho também um pouquinho, tá? Vocês me desculpem aqui, tô até falando meio fanho, por causa da época do ano. Olha que eu tenho casa, que eu tenho a caminha quentinha aqui pra eu dormir e tal. Não sou rico também não, mas pelo menos eu tenho teto, tenho cobertor e já tô assim. Imagina quem
vive na rua, né? Imagina quem tem que passar a madrugada fria aí no meio da rua aí, né? Que nem os moradores de rua. Então tem que ter esse tipo de abordagem, cara. Tem que ser falado tudo isso pro morador de rua, tem que ter um bom tratamento com o morador de rua. Também não pode fazer o que a polícia de São Paulo estava fazendo, chegar e tomar o cobertor dos caras na força, entendeu? Porque isso está acontecendo. A intervenção na Cracolândia é necessária, eu concordo com a intervenção, mas não de maneira violenta, não de maneira opressora, não de maneira agressiva. Eu não concordo com nenhum tipo de opressão e nunca vou concordar. E quem concorda, infelizmente, não tem um futuro legal pela frente, não, né? Mas, enfim. Então, cara, a assistência social tem que chegar e fazer a abordagem, tem que levar alguma coisa pro cara. Leva um pratinho de comida, leva uma garrafinha d'água. Aí já pensa, pô, talvez o cara não queira ir pro abrigo, talvez ele esteja precisando de mais um cobertor. Vamos levar um cobertor também, né? Porque assistência social não é só chegar e tirar o cara da rua, tem que ter todo um trabalho filantrópico junto também, entendeu? A filantropia é necessária. Eu acredito, claramente, posso até estar sendo ingênuo, algumas pessoas vão falar, não, isso é ingenuidade, tem que tirar esses caras da rua na marra mesmo, tem que cobrir de porrada, porque tem muita gente retardada que pensa assim. Mas eu não penso assim. A minha maneira de pensar é a seguinte, eu acho que pelo meio da filantropia, pelo meio do bom tratamento com o ser humano, com o próximo, é mais fácil de você conseguir que aquela pessoa saia da rua e consiga tocar sua vida e planeje seu futuro e se salve, né? É tão bom você ver que uma pessoa que já foi morador de rua, hoje não é mais morador de rua, tem sua casa, tem seu emprego, casou, né? Então, eu sempre, quando eu tenho oportunidade de conversar com um morador de rua, que eu não tenho preconceito não, cara. Para quem não sabe, né, existe um termo chamado obofobia, não é homofobia não, é obofobia, H-O-B-O-fobia, que é fobia de pessoas que têm uma condição melhor contra pessoas de baixa renda absoluta, contra mendigos, moradores de ruas e bêbado, né? Moradores de ruas, eu botei ruas no plural, rua, moradores de rua e bêbados que vivem na rua. Então, a pessoa que tem preconceito contra mendigos, moradores de rua e bêbados é um obofóbico, né? Então eu nunca tive esse tipo de coisa, eu nunca fui nem homofóbico e nem obofóbico, né? Eu nunca tive esse tipo de preconceito ridículo, esse tipo de preconceito babaca, sabe? De você, eu quero saber de ideia com aquele maluco, não, meu irmão, aquilo ali é mendigo, quero que ele vá pra casa do caralho, não gosto de conversar com gente fedendo. Esse tipo de preconceito é babaca, que amanhã ou depois aquele morador de rua, aquele mendigo, pode não ser mais um mendigo. Amanhã depois aquele morador de rua pode se tornar o dono de uma empresa pelo qual você vai trabalhar. E aí, aquele morador de rua vai lembrar pra você. Vai olhar bem pra você, pra sua cara. Aquele filho da puta. Aquele filho da puta que me tratou mal ontem, quando eu tava na merda, quando eu tava fudido, quando eu tava fedendo, que eu não tinha nem chuveiro pra tomar banho, né? Me tratou mal porque eu era mendigo. Então, meu amigo, na vida tudo é possível, cara. O mundo, a vida é que nem um bumerangue. O mundo dá voltas. Tudo que vai, volta. Então, é isso que eu sempre digo. O que você faz de bem pro teu próximo, volta de bem para você. Você recebe coisas boas quando você faz o bem. E quando você faz o mal, quando você opera o mal, você recebe coisas ruins também. Então, a gente tem que tratar muito bem as pessoas, independente da situação financeira daquela pessoa e da classe que aquela pessoa esteja. Porque classismo é outra coisa completamente babaca também, sabe? E o que rola muito com a obofobia, né? Que é a fobia de moradores de rua, bêbados e mendigos, é isso. É o classismo e
você ter preconceito com o cara porque ele tá fedendo, porque ele é bêbado, coisa e tal, né? Às vezes não dá pra tu conversar com um cara bêbado porque ele tá completamente norteado. Isso daí é outra coisa. Agora, porra, você não passar perto, você, porra, é foda, cara, é foda, porque a única maneira de salvar essas pessoas é tratando elas bem, é conversando com elas, é apresentando argumentos para elas, é oferecendo para elas o que elas não têm. Se você pode dar, se você pode ajudar, e você vai lá de boa intenção, dá um prato de comida. Eu não concordo com muitas atitudes de algumas igrejas, mas uma coisa que eu acho lindo das igrejas, sabe o que é? É esses grupos de filantropia que fazem parte de igrejas, independente de ser de religião ou não. Mas essas pessoas saem nas ruas, levam pão, levam café, levam caldo de ervilha para os moradores de rua. O que importa é que quando você faz o bem para o próximo, quando você dá para um pobre, você está emprestando para Deus. Por isso que eu disse aqui, tudo que você faz de bom, você recebe o bem. Tudo que você faz de ruim, você recebe o mal. Então, quando você ajuda um pobre, você empresta para Deus. Deus vai ficar muito feliz com isso. Lá vem essa máquina de novo. Bom, mas enfim, galera, eu não vou prolongar muito esse vídeo, não. Eu espero que as pessoas tenham entendido isso. Se alguém que trabalha com assistência social tiver assistido esse vídeo, coloque isso em prática, né? Que é, você está falando óbvio. É claro que a gente age assim. A pessoa fala que age, né? Eu trabalho com assistência social e eu ajo exatamente dessa maneira que esse cara está falando. Eu não sei nem porque que ele está falando isso. Mas no fundo mesmo não age dessa maneira, né? Vai lá e quer, tipo, eu vou arrancar o cobertor desse filho da puta, eu vou tirar esse mendigo daqui porque eu tenho que limpar a sujeira da cidade. E aí sempre acaba fazendo a abordagem da forma errada, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você concorda com a minha ideia, se inscreve aí no canal. Não se esqueça de deixar o like aí, o joinha, tá? Que é muito importante para a divulgação desse vídeo. E até a próxima. Eu fui. Grande beijo para todos. Tchau.